Um professor dispunha de 144 doces, olha o total de doces, para dividir igualmente entre os alunos de sua classe. Como no dia da distribuição faltaram 12 alunos, ele dividiu os 144 doces igualmente entre os presentes, cabendo a cada aluno um doce a mais. Pergunta-se: o número de alunos presentes no dia da distribuição. O número de alunos presentes no dia da distribuição. O que aconteceu era o seguinte: esses 144 doces, ele ia dividir para algumas pessoas. E aí, dividindo para essas pessoas, nós teríamos que cada pessoa receberia um determinado número de doces. O que acontece é que faltaram 12 alunos, tá? Então, se faltaram 12 alunos, eu não vou mais dividir para todo mundo, eu vou dividir para todo mundo, tirando esses 12, tá? E aí, quando isso aconteceu, com essa nova divisão, com alguns alunos faltosos, acabou que cada um dos integrantes ganhou um doce a mais do que na primeira situação. Então, a pergunta é: qual é o número de presentes no dia da distribuição? Porque, como essa é a nossa pergunta, então nós iremos atribuir a esta questão o valor da variável x. Então, x é o número de alunos presentes. Só que você deve lembrar que o número de alunos presentes é um número um pouquinho menor do que o total de alunos. Então, se o número de alunos presentes é x, eu pergunto: qual é o total de alunos? É x mais 12. Por que eu estou dividindo em duas situações? Porque é a situação que estava planejada e a situação que realmente aconteceu. Então, vamos lá. Olha aqui o que eu fiz. Eu fiz aquele velho algoritmo da divisão lá da quarta série, né? Olha, os 144 doces divididos pelo x mais 12, que era o total de alunos da sala. Então, cada um ganha z. Z é a quantia que cada um ganha. Porém, aconteceu o seguinte. Aconteceu que os 144 doces, na verdade, foram distribuídos apenas para x, que é 12 unidades a menos, né? Do que na primeira situação. E quando aconteceu isso, cada aluno ganhou um bombom a mais, um doce a mais. Portanto, se na primeira situação era z, na segunda é z mais 1. Tá? Então, as divisões foram exatas, quer dizer que os restos foram zero. Como é que a tia mandava você fazer a prova real lá da divisão, como era? Era multiplicar o quociente pelo divisor, somar mais o resto, e isso não era igual ao dividendo? Né? Ou seja, z vezes x mais 12 tem que ser igual a quanto? A 144. Aqui, ó. 144 é igual ao produto do quociente pelo divisor. Z vezes x mais 12. Tá? E na outra situação? Na outra divisão, ó. Z mais 1 vezes x igual a 144. Portanto, 144 igual a z mais 1. Resolvendo agora essas duas expressões. Primeiro na de cima. Pegando esse x mais 12 e jogando para o segundo membro, vai ficar o quê? Ó? 144 dividido por x mais 12 igual a z. Portanto, o z é igual a 144 sobre x mais 12. Nessa segunda expressão aqui, ó, vou isolar o z, tá bom? Então, vai ficar esse x, vou passar para o primeiro membro dividindo, então vai ficar 144 dividido por x igual a z mais 1. Portanto, o nosso z é igual a 144x menos 1. Aqui, ó. Perfeito. Depois eu faço essa continha aqui, ó, MMC, né? Porque nós temos uma fração com denominador x e a outra não apresenta denominador, que é quando ele é igual a 1, né? Então, basta a gente fazer o seguinte, ó. 144 menos x vezes 1 é x, dividido por x é x.
Então, o que eu fiz daqui para cá foi só tirar o MMC, tá? Só tirar o MMC e efetuar essa conta, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas fica para vocês pensarem sobre isso. Portanto, veja bem, eu tenho uma equação 1 aqui, ó, que me dá um valor para Z, que é o número de doces que cada um recebe na primeira situação. E temos uma outra expressão que indica o mesmo Z. Eu tenho dois valores aparentemente diferentes para Z, mas que não podem ser diferentes, são necessariamente iguais, porque Z é igual a um determinado valor, mas também é igual ao outro. Como Z é igual a Z, ambos são iguais entre si. Então, nós temos essa equação, né? E aí, meus queridos, aqui é só festa, né? Extremos por meios. Extremos por meios. Aqui é conta, tá bom? Eu vou pegar x mais x mais 12, multiplicar por 144 menos x, tá bom? Vai ficar o quê? Vai ficar 144x menos x ao quadrado, tá aqui. Depois, 12 vezes 144 dá 1728. 12 vezes menos x, menos 12x. E no segundo membro ficou 144 vezes x, 144x. Tá? Continuando. Menos x quadrado, tá aqui. Chamada, né? Menos x quadrado tá aqui. 1728 tá ali. Notem que esse 144 vai embora com esse. Né? Então, quem é que resultou? Menos x quadrado, menos 12x, mais 1728 igual a zero. Equação de segundo grau. 48, que não serve, porque é um valor negativo. E se você lembra bem, x representa a quantidade de alunos presentes no dia. Portanto, o único valor que segue é x igual a 36. O que nós temos? Nós temos que no dia da distribuição, haviam 36 alunos. Bola para frente. Próxima questão, PUC de Campinas. Na figura a seguir, tem-se um quadrado inscrito num outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, subtraindo a área do quadrado externo às áreas dos quatro triângulos. Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida de x. É óbvio, né? Perceba que se eu ficar mudando esse valor de x aqui, ó, né? Muda tudo isso, né? Muda esse que é 8 menos x também, tá? E aí, à medida que eu fico variando o x, essa área escura vai modificando, né? Por isso eu posso dizer que para cada valor de x está associado uma área. Portanto, eu tenho aí o conceito de função. O que eu quero na letra A é justamente determinar essa função A de x. A função A de x, que é essa área escura, é feita fazendo o seguinte, ó. Basta que eu calcule a área do quadrado externo, fora, do grande, né? E tire a área desses triângulos aqui, ó. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, esses triângulos aqui, todos eles têm a mesma área, né? Porque todos eles têm as mesmas dimensões, ó. A base deles é quanto? É 8 menos x, tá? E a altura deles vale x. Portanto, então, quem vem a ser a área da função? A área da função é a área total menos 4 vezes a área do triângulo, porque são 4 triângulos de mesma área, tá? Só uma pequena observação aqui, ó, tá? É que este pedacinho, opa, deixa eu ver aqui, esse pedacinho aqui é x, aqui para cá é x, mas esse outro daqui para cá é 8 menos x. Dá para enxergar isso? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, o que acontece quando eu somo x mais 8 menos x? X mais 8 menos x. Adivinha o que acontece? Ora, o x com menos x vai embora, fica só quem? Fica só 8. Tá?
Portanto, eu estou afirmando para vocês que esse quadrado de fora é um quadrado cujo lado é 8. Um quadrado cujo lado é 8. Tá certo? Então, vamos fazer a área do quadrado de dentro. Então, vamos fazer a área total, que é a área de um quadrado de lado 8. Tá? A área de um quadrado de lado 8. Aqui, ó. A área do quadrado maior, que é 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes a área dos triângulos. Agora, os triângulos têm dimensão x e dimensão 8 menos x. E a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Portanto, ficarei com x vezes 8 menos x sobre 2. Tá bom? Esse 4 aqui, dividido por 2, fica 2. Então, aqui fica 2. Logo, a minha área será dada por 64 menos 2 vezes x vezes 8 menos x. Aqui, ó. 64 é a repetição. Olha qual o perigo desse sinal de menos. Ó. Esse sinal de menos, ele tá participando de todo esse produto, ele envolve todo esse produto. Por isso, eu tomo cuidado com ele. Eu coloco o sinal de menos aqui, e depois eu desenvolvi o parêntese a partir do produto. Então, vamos lá. 64. Lembra que quando eu simplifiquei ficou 2? 2 vezes x vezes 8 dá 16x. Depois, 2 vezes x vezes menos x quadrado. Fica menos 2x ao quadrado. Certo? Portanto, nós teremos, então, que a nossa a de x, fazendo essas continhas, realizando essas continhas, o nosso a de x vai ser igual a, vamos lá, 2x ao quadrado, porque menos por menos é mais, menos 16x mais 64. Essa é a nossa a de x, ou seja, a área em função do valor de x. Tá certo? Está respondida, então, o item A. A minha função que determina a área em função desse lado é dado por 2x ao quadrado menos 16x mais 64. Agora, vamos para o item B. O valor mínimo de A, quer dizer, o valor mínimo da área. Pessoal, a área não depende, né, do valor de x? E a área não é calculada, né, por essa fórmula aqui? Então, essa fórmula é uma função quadrática. E uma função quadrática é uma parábola. Nesse caso, com a concavidade para cima. Se é para cima, isso indica que ela tem um ponto de mínimo. E é justamente isso que eu quero saber. O valor mínimo da função. Tá? Então, vamos para frente. Eu tomei a precaução de fazer o seguinte, para a gente entender bem. Olha aqui, o valor da função que representa a área, não é esse? Só para a gente entender. Eu fiz no GeoGebra o gráfico, tá esse aqui, e aqui nós temos este ponto, que é o vértice, o ponto onde a área é mínima, porque se essa parábola dá valores para as áreas em função do x, então a área está no eixo y. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é essa área mínima. Está aqui ela, ó. É um valor por aqui. Só que a área é mínima quando o nosso x for quem? Ora, a área é mínima quando o x for igual ao x do vértice. E aí você já está careca de saber que o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? X do vértice é menos b sobre 2a. Está aqui, ó. Professor, A, B, e quem é esses caras? Ora, o A está aqui, vale 2, e o B vale menos 16. Portanto, menos B sobre 2A vai ficar menos o menos 16, que dá mais 16, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 2. Tá aqui, ó. Menos 16, 2 vezes 2. Então, o x do vértice é 4.
X do vértice é 4. X do vértice não é a área mínima. X do vértice é o valor da dimensão x, de modo que para x igual a 4, a área é que vai ser a mínima. Portanto, a área mínima é a imagem do 4, ou seja, o y do vértice. Portanto, a área mínima é a imagem do 4, lembrando que a fórmula do A é essa, aqui, ó. Portanto, eu tenho que fazer a imagem do 4, ou seja, A calculado no 4. Neste caso, a área será o A de 4, né? Que é quando eu substituo x por 4. 2 vezes 4 ao quadrado, que é 2x ao quadrado, menos 16x, que é 16 vezes 4, mais 64. Aqui é só continha, né? 4 ao quadrado 4 ao quadrado é 16, verdor dá 32. 32 menos 64, mais 64, né? Então, nós temos que o valor da imagem do 4 é igual a 64 menos 32, que é igual a 32. Que é um valor aqui, ó, pertinho do 30. Olha como é bonito, né? Pertinho do 30.